Fala pessoal, vamos fazer aí nosso fechamento da semana, dar aquela geral aí nos gráficos, né, dos ativos, começando aqui pelo nosso Ibov, tá? Mais uma semana de queda, né? Então aqui a gente está fazendo a quarta semana consecutiva de queda. Nesse período aqui, o Ibov saiu ali da região de 128.000, 129 e estamos aqui em 118,5, beleza? E o Ibov, né, vai cumprindo aí, né, o que era esperado, pelo menos por mim, né? A gente tem indicadores vendidos, já vem falando sobre isso há algum tempo. A gente já vem caindo também, já de algum tempo. E aí a expectativa é essa mesmo, né? Que a gente venha cumprir os alvos de queda, tá bom? Então a gente está se aproximando aqui, né? Fizemos mais um, que é o fundo ali do pré-rally, né? Eu falei isso várias e várias vezes, né? Ali o 118.600 e alguma coisa. Chegamos lá hoje e aqui próxima faixa aqui, né? Para a gente ficar de olho, essa região aqui entre 116, 117, 116,5, por aqui, tá? Você percebe que tem a média de 200 também aqui no semanal, né? Passando aqui nessa faixa do 117, então uma região que pode ser um suporte, ou seja, né, ser um alvo de queda e eventualmente até, né, num cenário muito otimista, fazer um fundo e, portanto, talvez uma reversão de tendência. Eu não vejo isso nesse momento, vindo aqui já para o gráfico diário, olha os indicadores, né, são todos vendidos, o preço vai confirmando isso, né? Ou seja, a gente vem fazendo novas mínimas, ficamos ali um período, em alguns bons pregões, ali em meio aos feriados, né? Mercado meio parado, e aí ontem, hoje, especialmente, né, na retomada aí, o mercado retomando o movimento, tá? Qual é a faixa aqui para a gente prestar atenção no diário, né? O 117 é coincidente ali, né, com o semanal, e depois o agora longe, né, o 114.000 aqui, pontos, tá bom? Então a gente está em 118, meio, a gente está falando aqui de aproximadamente 3,5% para chegar lá. Né? Parece longe, aquela coisa toda, aquela história de sempre, né? Mas é longe até que chega, né? Então preste atenção, né? Essa história aqui em agosto, né? Agosto a gente tinha aqui o 61 feito, a volta ao 111 parecia longe, né? De 136, 137 para 130 e chegou, né? Aí veio, fez a falha de topo aqui na região do 141. Todo mundo que acompanha o Fibonacci sabe, o alvo é o 76. Só que era 134.000, vim para 127, parecia longe, né? Demorou, chegou, né? E aí trabalhou aqui essa faixa de preço aqui, né? Fez um repique. Qual é o próximo alvo? Era o 121.000 aqui, o 23. Parecia longe, né? Imagina, 129, 128 ir para 121. Pois é, chegou. E não só chegou, como já passou. E assim a gente vai seguindo nessa trajetória baixista, tá bom? Então, portanto, nesse momento, não vejo qualquer motivo aqui para mudar de ideia. Pode ser que a partir da semana que vem a gente comece a ter uma transição diferente, mas por enquanto não vem ao caso, tá? E só para comentar, às vezes o pessoal, alguns, né, confundem a divergência, por exemplo, de FR com sinal de reversão. Então preste atenção aqui, ó, em outubro o índice ele fez fundos menores no preço e fundos de mesma altura ou mais altos no indicador. Tá? Então mostrou ali naquele momento uma luz amarela, né? Uma perda de força, né? Média de 200 por aqui, etc. Tá? Mas não se confirmou uma reversão, a tendência continuou. Tá? Depois, mais adiante aqui, ó, você vai observar, tá? Olha aqui, entre aqui novembro e o início de dezembro, olha aqui, ó, fundos mais baixos no preço, fundos muito mais altos no indicador, ou seja, uma clara divergência. Poderia ter saído aqui uma reversão, não poderia? Poderia, mas não aconteceu. Ou seja, na minha leitura do gráfico, as divergências elas são sinais de alerta, ou seja, de perda de força. Então, se eu estou num trade, nesse caso aqui, vendido, eu posso usar essa informação para, de repente, reduzir a minha posição, né, botar no bolso, enfim, aí cada um vai ter, obviamente, né, a sua decisão do que fazer. Mas cuidado, né, com essa ideia, né, de que divergência em indicadores significa necessariamente, né, ou uma certeza de que vai ter uma reversão. Pode acontecer e esse sinal da divergência ela pode ser sim uma dica aí para a gente ficar de olho, tá bom? Vamos aqui no dólar, tá? O dolinha, né? Para mim a trajetória continua altista, tá? Vou passar aqui para o gráfico semanal, tá? Você tá vendo, né, que o dólar deu uma bela de uma acelerada no final do ano. Os indicadores aqui ao lado direito eles são comprados, né, mostrando tendência ainda, e na minha opinião, se permanecer assim, né, 6,45, 6,69 são os próximos objetivos. Pode ser que vá direto? Pode, mas o pullback, né, a queda, a correção é sempre desejável e aguardada, tá? A mesma coisa a gente vê aqui no gráfico diário, né? Então existe sim a possibilidade da falha de topo aqui, com toda certeza. Para onde a gente iria olhar caso acontecesse essa falha de topo? A gente iria olhar para essa faixa aqui, né? Voltar aqui no 6,3 ou no máximo
aqui no 5,95, tá bom? Lembrando, tem as médias aqui no caminho, então pode ser que venha até a média e continue subindo, que é o que vem acontecendo de setembro para cá, tá bom? Então atenção, novamente, né? Cada um tem o sua forma de operar, né? E para alguns, né, buscar reversões é assim a prioridade, né? Porque você pode, né, ao acertar a reversão de tendência, pegar o movimento no início, tá bom? Com risco pequeno, mas eu considero esse um trade mais difícil, de menor probabilidade, tá? DIs, né? DIs seguem subindo, né? Então, nessa reta final de semana e meia, feriados ontem, hoje, eles cederam um pouquinho. Também vai fazendo um desenho ali parecido com o do dólar, né? De uma possível falha de topo, né? E isso pode sim abrir espaço para uma reversão de tendência nos DIs, ou no mínimo uma correção um pouco mais ampla, tá bom? Mas é isso, né? A trajetória dos DIs ela ainda é altista. Então, por mais que fique aqui a luz amarela acesa, né? Porque eles estão ali falhando de seguir fazendo novas máximas, mas é uma coisinha de cada vez, né? Se tiver de ter uma reversão, a gente vai ficar de olho aí para identificar esse movimento, tá bom? Passar nos índices setoriais, né? Consumo, o viés continua baixista, segue cumprindo alvos de queda. Setor elétrico, né? O IEX, a mesmíssima coisa, tá bom? Então vai cumprindo alvos. E FNC, né? Veja aqui, né? O IFNC, ó, ele já tinha perdido o fundo de junho, lá do pré-rally, ó. Perdeu, fez o repique, ó, e seguiu, tá bom? Então foi antes do Ibov, né? Então preste atenção, né? IFNC e Ibov andam juntinhos, né? O IMAT, aqui viés baixista nesse momento, essa faixa aqui, ó, esse fundo aqui feito, né, entre junho e setembro, tá? Uma região muito importante. Pode ser que pare por aqui novamente, não sei, mas tá feio aqui, tá difícil de ficar apostando que vai parar por aí. Imob, né, o imobiliário, a mesmíssima coisa, segue aí a tendência de baixa, segue cumprindo alvos de queda, mesmo que tenha repiques aí, a princípio poderão ser oportunidades de venda, assim como o small, né, o índice das small caps, mesmíssima coisa também, tá aí cumprindo alvos de queda, tá bom? Então, por enquanto, o cenário aqui, na minha opinião, continua o mesmo. A gente tem uma tendência de baixa vigente no Ibov, né, nos índices setoriais, né, e uma tendência de alta vigente no dólar e nos DIs, que parece, né, tá ali com a luz amarela, querendo começar a sinalizar uma possível reversão de tendência, tá bom? Mas por enquanto é o que temos, tá bom? Vamos passar para o mercado lá fora, né? Começando aí pelo S&P. Semanal do S&P, né? Ficou aí no 0,48, meio por cento de queda, né? Nada muito relevante. A correção do S&P segue, né? E olha só, né? Aqui a região da média de 20 é um importante suporte, né? Preste atenção como o S&P, né, depois que engatou esse movimento aí altista forte, os poucos, né, toques na média de 20, eles se mostraram oportunidades de compra. Vai ser o caso aqui novamente? Não sei, mas definitivamente, se você está procurando por oportunidades de compra, aí o S&P está numa boa região para isso. Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, fica a sensação de algo diferente, né? Você tem aqui topos mais baixos, né? E pode ser que saia mais um para finalmente perder, né, essa faixa aqui que era uma anterior resistência, que vai virando um suporte, tá bom? Então aqui no diário dá para você esperar um pouquinho para ver se essa compra aparece, tá? Mas se você quiser ignorar diário, ficar ali pelo semanal, o semanal está numa região muito boa para pensar em compras novamente, tá? Os juros 10 anos, né? Para mim aqui a trajetória, a expectativa é de continuidade dessa trajetória altista, a ver se a gente vai romper aqui esse último topo feito na faixa aí do 4,63, 64, alguma coisa do tipo, e aí a gente vai, né, na direção do 4,73 aqui, ó, e depois, ó, 8,8 e 5%, que está longe pra caramba e parece algo inatingível, né? Mas é longe até que chega, né? Guarda isso. Às vezes essas surpresas acontecem. Petróleo, né, o Brent, né, saindo aqui da consolidação, falei ontem sobre isso, né, e firmando assim, né, a gente olha aqui para 79, 80, depois aqui a região do 82 a 84 dólares, tá bom? O que eu gostaria de ver aqui? Tá? Esse petróleo fazer algo assim, dar logo uma esticada ali no 79, vir aqui para uma correção na região do 76, 75 para aí seguir viagem, tá bom? E se arrumar, né? Estabelecer ali, né, fundos e topos ascendentes. Mas o mercado, o ativo, não vai fazer o que eu quero, vai fazer o que tiver de fazer, e nesse momento, claramente, aí vai saindo daquela neutralidade ali, né, que não ia para lugar nenhum, e aparentemente é para cima. O minério continua a mesma coisa, continua neutro aqui, né, então segue aqui consolidado, né, entre 97, 96 e o 105, 107, nada mudou, a gente está mais perto aqui do fundo, né, então para quem gosta, né, aqui o risco retorno te favorece comprar, mas está muito longe aqui de ser alguma coisa realmente interessante para se fazer, acho que tem coisa melhor aí para se fazer, tá? Bitcoin tá aí, né, pessoal? Fez a correção do topo, parecia que vinha aqui nesse 87,
fazendo um repique antes aqui, ó, fica atento, né? Caso, né, esse Bitcoin pare por aqui, né, a gente tem aqui um bom espaço ainda para vir desse 87, ou seja, de 97 para 87 são 10 mil dólares, né? Se você quiser fazer esse trade, botar um stop de 2, de 3, você fica com 3 para 1 de risco retorno. Acho que é algo bem satisfatório, tá? E para finalizar, vou só comentar um outro ativo, até coloquei no meu Twitter hoje, né, que é o principal índice chinês, né? Tem vários índices lá, tá? Esse aqui é um dos principais, que é o SSE, né? Esse composite aqui, tá? E o que a gente está vendo aqui, que eu comentei lá no meu Twitter, tá? O índice chinês está numa longa consolidação desde outubro, né? Ele fez aquele rally ali, né, do fundo ao topo, quando começou a narrativa de estímulo chinês, blá, 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 36%. Tá? E aí seguiu uma longa consolidação de meio ali de outubro até agora essa virada de ano. Só que agora, né, a gente tem aqui, ó, uma agulhada de venda, que é um padrão, né, um gatilho, né, um gráfico que ele costuma trazer uma certa contundência aí de movimento, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou usar o Fibonacci para me guiar para os potenciais alvos. Então, se eu estou partindo aqui dessa região do 7,6, tá? O meu alvo 1 é o 23 e meu alvo 2 vai ser o menos 11. E o que a gente está falando aqui em termos percentuais? Se você pegar o fechamento, né, do último pregão, a gente está falando aqui até esse 23, algo próximo a 9%. E se for até o menos 11 aqui embaixo, ó, tem que tirar o imazinho, peraí. Olha só, se a gente vier aqui até o 23, a gente está falando aqui de 9%, se for até o menos 11, seriam 19% de queda. Eu não sei se essa queda sequer vai acontecer, mas você imagina, né? 9 a 19% é uma queda bem relevante. Então, com certeza, dado, né, a dita aí, né, correlação China com o Brasil por conta de commodities, etc., é bom ficar atento, né, porque isso pode trazer aí um componente adicional para a gente fazer o nosso cenário aí, né, em relação a principalmente Vale, as commodities em geral, nos papéis de commodities, né, Vale, siderurgia aí, e os papéis, né, que, enfim, são expostos à China de alguma forma. Então, se você gosta de fazer esse tipo de correlação, tá aí para algo para acompanhar o desenrolar nos próximos dias aí. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha tido uma excelente semana, um bom início aí de ano. Se você não operou, não fez nada, mas está assistindo o vídeo aí, tá aí curtindo aí com a família, também espero que você esteja aproveitando bem para descansar. Beleza? E semana que vem estamos de volta, tá bom? E os vídeos vão seguir por aqui. Se você me acompanha aqui, gosta do meu conteúdo, quer aproveitar para aprender, para estudar, contar com o meu acompanhamento, vai falar com o grupo no WhatsApp de alunos que a gente fica trocando ideia todos os dias, é só me chamar. Tem meu e-mail, meu Twitter, Instagram, só me chamar. Entra no grupo gratuito, me chama por lá, que eu tenho um curso gravado, né, disponível, mas também o acesso aí para tirar suas dúvidas e, enfim, poder te orientar aquilo que você precisar e contribuir, né, para sua trajetória no mercado e incluir, né, quem sabe, a análise técnica aí no seu dia a dia, que para mim é uma ferramenta indispensável. Beleza? É isso, um ótimo fim de semana, um grande abraço, a gente vai se falando por aí. Até mais.